Olá, eu sou o Rodrigo Bela Martinez e você está no canal do Contencioso Estratégico. Hoje o nosso convidado é o professor Sidney Amendoeira Júnior. Ele é bacharel, mestre e doutor pela USP, professor da FGV, curso de graduação e pós-graduação. Ele é secretário adjunto do IBDP e diretor do CEAP. Também é autor de vários livros de processo civil, advogado, uma das maiores referências hoje falando de franquias. Inclusive é diretor institucional da ABF, Associação Brasileira de Franchise. Professor, super obrigado pela oportunidade. Prazer. Uma honra. Prazer. Bem, professor, então o novo Código de Processo trouxe expressamente o conceito de justiça da decisão. O senhor pode comentar como é que funciona esse instituto, sua aplicabilidade? Vamos lá, muito pertinente a sua pergunta, Rodrigo, porque esse é um instituto que ele é basicamente ignorado por boa parte dos advogados. É impressionante quando a gente vai dar uma aula na graduação, é esperado que assim seja, mas na pós-graduação não é mais esperado que os advogados tenham dificuldade com o conceito de justiça da decisão. E é muito comum porque você vai falar disso e é um tema praticamente inédito, tipo, né, do que estamos falando aqui. O que acontece? Eu acho que tem dois temas que estão ligados e que tem uma, vamos dizer assim, pouco explorados na doutrina e na jurisprudência aqui no Brasil, que é a ideia de intervenção de terceiros e os efeitos da sentença para o terceiro. Eu acho que isso é muito complexo ainda para o advogado que não está acostumado com a prática e tal. Então, o que a gente podia falar de justiça da decisão? O artigo 123, ele fala expressamente nesse conceito, ele está inserido dentro do capítulo da assistência, que agora deixamos de ter dúvida no novo código, ela deixa de estar à parte e ela entra no capítulo das intervenções de terceiro. Ela sempre foi uma intervenção de terceiro, mas ela era tratada à parte e agora ela foi incluída no capítulo, ok? Então o que acontece? Quando você trata da assistência, você tem dois tipos de assistência, assistência simples e assistência desconsorcial, tá? Qual é a grande discussão que a gente tem hoje no Brasil? Para algumas pessoas, a justiça da decisão se aplica tanto à assistência simples quanto à assistência litisconsorcial. Para outros, só no caso de assistência simples. No caso de assistência litisconsorcial, o terceiro passaria a ser tratado como parte e estaria sujeito a quê? A coisa julgada. Ok? Então você já tem uma primeira discussão infindável aí com relação ao alcance Que não chegou no STJ. que, até onde eu me lembre, algum acórdão específico que trate do tema, não. O que tem é uma discussão doutrinária muito grande, muito forte com relação a isso. Se você pegar e você for analisar a jurisprudência ela fala em assistência e já entra para o caminho de falar se é coisa julgada ou se é justiça da decisão, sem fazer grandes distinções entre o conceito de simples e litisconsorcial. Então, só para quem nos assiste, nós estamos falando aqui, mas não estamos explicando o conceito, né? Falar, o nosso público é bem heterogêneo. Então vamos voltar um pouquinho para tentar deixar isso mais claro. Na assistência simples, imaginem o seguinte: eu movo uma ação de despejo contra o Rodrigo, meu locatário, e um terceiro sublocatário pede para assisti-lo no processo, ok? A relação aqui vai se dar entre o sublocatário e o locatário. Então, assistente e assistido. Essa é uma assistência simples. Num caso como esse, incidiria a justiça da decisão. Num outro caso, por exemplo, eu posso ter o mesmo Sidney movendo uma ação contra o Rodrigo e o terceiro que vem assisti-lo, a relação do terceiro não é com o Rodrigo, é comigo. A relação de direito material é comigo. Este caso não é de assistência simples. Ele te assiste, mas a briga dele é comigo. Essa é uma assistência litisconsorcial. Por isso é mais fácil se enxergar aqui uma equivalência a uma parte. O que eu defendo? Esse cara continua sendo assistente, ele é um terceiro, ele não pede nada e nada é pedido contra ele. Então não deveria incidir a coisa julgada para ele. Mas o entendimento majoritário é que ele é parte e para ele incide a coisa julgada. Então, esquecendo um pouco a assistência. Professor, deixa eu pedir para voltar mais um pouquinho. Tem gente que não sabe o que é justiça da decisão. Só vamos lá. O que é. Vou explicar isso agora. Então imagina, vamos voltar lá para assistência simples, ok? Locador, locatário, sublocatário, tá? Vamos supor que nesse contrato eu movi a demanda de despejo por falta de pagamento e você virou e falou que este contrato é nulo, que você pagou, você fez as suas alegações.
e você apresentou o teu sublocatário a essa questão e ele falou, pô, mas eu que vou sofrer os efeitos do despejo, não é você, sou eu. E ele intervém no processo. Eu desconheço, concorda comigo? Eu nunca vi esse tal desse teu sublocatário. Então ele pede para intervir. No momento que ele intervir, o que acontece? O despejo decretado afeta a mim e a você do ponto de vista jurídico. A imutabilidade do despejo afeta a mim e a você. Do ponto de vista prático, quem que vai ser despejado? Ele. Mas a imutabilidade é com relação a nós dois. Tá claro isso? Então, a coisa julgada afeta as partes. Como é que esse terceiro, que participou desse processo, que teve oportunidade de falar nesse processo, é afetado? Não pelo dispositivo, não pela coisa julgada. Ele é afetado pela tal da justiça da decisão. Então, todas aquelas questões que são prejudiciais, os fatos que foram discutidos no processo, se tornam imutáveis. A gente fazer um paralelo que seria a fundamentação da sentença? É como se a justiça da decisão fosse meio que o contrário da coisa julgada, entendeu? A coisa julgada, acoberta, pelo menos em princípio, nós já vamos falar disso daqui a pouco, né? Acoberta apenas em princípio o quê? O dispositivo. A fundamentação passaria ao largo. Na justiça da decisão acontece exatamente o oposto. O dispositivo afeta nós duas partes, e a fundamentação, os fatos, as questões prejudiciais vão afetar quem? Esse terceiro. Aí você vai me perguntar assim, Sidney, mas por que isso é assim? Por um motivo muito simples. A hora que eu ganhar o despejo de você, e quem for despejado for ele, muito provavelmente vai acontecer o quê? Ele vai entrar contra você. E aí, o que acontece? Essas questões todas que você já debateu comigo no processo do qual ele participou, se não houvesse a justiça da decisão, o juiz dessa segunda causa teria que rever tudo isso de novo. Então o que fez o legislador, me parece de maneira muito inteligente? Falou, acabou. Não, você já estava lá, você já participou. Você já pôde discutir essas questões, não faz sentido discutir isso aqui de novo. Vamos seguir e vamos passar por cima dessas questões. Entendeu como isso é importante? Você falou de franquia. O franquia, isso é fundamental. Imagina, me permite dar mais um exemplo? Imagina assim, ó, o consumidor processo franqueado. Não o franqueador, o franqueado. A franqueadora tem interesse em proteger sua marca e zelar pelo sistema, e tendo no contrato de franquia uma cláusula que permite até a rescisão do franqueado se ele praticar um ato indevido com relação ao consumidor, pede para ingressar no feito, certo? A relação direta é entre franqueador e franqueado, então isso é uma assistência simples. Vai se aplicar o quê? Saindo daquela discussão doutrinária, justiça da decisão. Então, briga, vamos supor que o consumidor tem razão. A ação é julgada procedente, transita em julgado. Acabou, pagamos o consumidor. Você sai fora do processo. A briga vai ser entre quem agora? A franqueadora e o franqueado. Agora, a franqueadora quer tirar o franqueado da rede porque ele prejudicou o consumidor. Se não tivesse a justiça da decisão, o que aconteceria? Teria que discutir tudo de novo. Neste processo não vai ter que discutir tudo de novo, porque o fato de eu já lhe ter causado um prejuízo a você, consumidor, sobre isso incide o quê? A justiça da decisão. Então eu não vou poder discutir isso de novo. E nesse caso você já trata como uma preliminar na sua nova ação de rescisão? Você, não como uma preliminar, mas como uma premissa, né? Você diz assim, isto aqui está definido. E não é coisa julgada, é justiça da decisão. Porque, de novo, a coisa julgada vai afetar quem? Você, consumidor, e eu, franqueado, não a franqueadora. Tanto que você não pode executá-la. Você pode cobrar dela a indenização? Não, porque ela é terceira. Percebeu como isso é interessante? É muito útil fazer isso, é muito útil. Professor, vamos explorar então o conceito de coisa julgada, que agora, é outro papo. Né? E o novo código ele trouxe inovações nesse instituto. E a pergunta é, essas inovações, o professor pode exemplificar as principais e se finalmente elas trouxeram segurança jurídica para o sistema? Olha, eu adoraria virar para você e falar assim, são todas ótimas e trouxeram, mas eu tenho algumas dúvidas. Me deixa compartilhar com você qual que eu acho. Acho que a grande alteração, ninguém duvida, qual que é. Na égide de 73, como eu acabei de dizer, a coisa julgada incidia apenas sobre o dispositivo. O dispositivo é a resposta do Estado juiz a quê? Aos pedidos do autor, aos pedidos do réu. Então aquela suma que é julgada na sentença do exposto, te condeno, do exposto, declaro tal coisa. É aquilo que é o dispositivo, é aquilo que passava julgado.
toda a parte fática, a fundamentação, as questões prejudiciais estavam fora do dispositivo, né? Eram questões incidentais e, portanto, não passavam em julgado. Então, era assim em 73. O que diz agora o 503, parágrafo 1º? Que, se for dada às partes a possibilidade de discutir de maneira plena e efetiva estas matérias prejudiciais, elas agora, matérias prejudiciais, passam em julgado junto com o dispositivo, ainda que não fizessem parte do pedido inicial. Então, me permita dar alguns exemplos, que eu acho que é isso que, importante para ilustrar, que o pessoal que está nos vendo quer. No Código Velho, imagine que eu dissesse assim, ó, Sidney move uma ação contra Rodrigo dizendo que tem um valor X a cobrar, tá? Oriundo de um contrato. Qual é o meu pedido aqui? Condenação de Rodrigo a pagar tanto. Qual é a causa que pretende? O contrato, certo? Aí você na tua contestação ele fala o seguinte, esse contrato é nulo. Esta matéria, nulidade do contrato, tem que ser apreciada pelo juiz? Claro que tem. Só que ela é uma matéria prejudicial. Tem pedido de alguém para declarar o contrato nulo? Não. Aí vamos supor que o juiz dissesse assim na sentença, o contrato é válido, condena o Rodrigo a pagar tanto. O que transitou em julgado? Ou transitava antes? Só o condeno, só o valor. A questão da validade ou não validade do contrato não transitava em julgado. Então nós dois poderíamos ter outros tantos processos sobre o mesmo contrato e em todos eles você poderia alegar e discutir de novo o quê? A validade do contrato. Aí você vai falar para mim, Sidney, mas eu advogo há não sei quantos anos, eu não vejo isso acontecer com frequência. Você não vê porque as pessoas, com todo o respeito, elas não buscam. Então assim, eu acho que para a maioria das pessoas, quando o juiz falou que aquilo era válido, ela acha que aquilo transitou em julgado também. E não transitava. Pensa a minha área de novo, franquia. Os contratos são de 5 anos, 10 anos, 15 anos. Eu tive um litígio com você e você alegou que o contrato é nulo. Se eu tiver outras tantas crises com você e eu não fizer nada, você podia fazer o quê? Rediscutir isso ad eterno. Isso é um absurdo. Aí o que aconteceu? O próprio Código 73 previa um remédio para isso. Se alguém quisesse que aquela questão prejudicial passasse em julgado, teria que apresentar um pedido chamado Ação Declaratória Incidental, a tal da ADI. Então você fazia uma simples petição dizendo, olha, no meio do processo surgiu uma questão nova que adotou um caráter prejudicial e eu quero que isso transite em julgado. Aí ela saía da fundamentação e entrava onde? No dispositivo e passava em julgado. Quantas ADIs você viu na tua vida? Nenhuma, né? As que eu vi foram as que eu apresentei. Raríssimas, raríssimas. Até porque, vamos combinar, o cara precisa estar muito seguro. Porque a hora que ele apresentar a ADI, o que acontece? Aquilo passaria em julgado. E se ele perder, ele perdeu para sempre. Entendeu? Esse era o ponto. Então o que aconteceu? O código fez o seguinte, ele resolveu mudar. Não existe mais ADI, não existe mais ação declaratória incidental. A partir de agora, se eu tiver nos autos uma questão prejudicial e ela tiver efetivamente sido debatida pelas partes e for expressamente decidida pelo juiz, esta questão vai passar tanto em julgado quanto aquilo que estava no dispositivo. Então, só para dar um outro exemplo, para as pessoas ficarem, que é mais palpável. Pensa numa ação, que é a coisa mais simples do mundo, ação de cobrança de alimentos. O sujeito vira e fala, eu não sou pai. Ele só falou, eu não sou pai. E o outro acha que é pai, não vai ter que discutir isso? Não é prejudicial? Se o juiz falar que é pai, passa em julgado agora, antes não passava. E se ele falar que não é pai? Acabou. Não é pai. Você entendeu a gravidade disso? E aí você pergunta, por que você falou que isso não dá tanta segurança jurídica? Só por um motivo. O próprio código fala que só vai passar em julgado se eu tiver o quê? Realmente uma discussão efetiva de contraditório. Ou seja, tem um pulo do gato aí. Um degrauzinho. Tem um degrauzinho a mais. Discussão. E aí a discussão vai ser o quê? Se você quiser se livrar, não foi suficientemente debatido. Então tem margem para dar problema. E outra que dá muito trabalho. Teoricamente, o juiz não precisa dizer que esta matéria passou em julgado. Na medida que ele decidiu e houve contraditório, passado em julgado está. Ele não precisa transplantá-la para o dispositivo. Que nem pré-questionamento, não precisa...
E aí você acha que isso não vai dar confusão? Claro que vai. Vai discutir, não, eu não tive oportunidade. Eu não tive oportunidade, ou não estava claro que isso ia transitar em julgado. Quer dizer, você abriu um flanco para discussão. Mas assim, se me perguntar, a ideia é boa? A ideia é fenomenal. Se for bem executada, se o juiz tomar os devidos cuidados, resolve. Você matou aquele litígio, né? Com as suas questões prejudiciais todas. Então, nulidade do contrato, abusividade, uma série de coisas. É muito, muito legal. Agora, precisa ser feito com cuidado. Professor, vamos falar um pouquinho então de tribunais superiores, né, que é uma dificuldade hoje comum na advocacia, como conseguir ter um recurso, principalmente o especial, conhecido e julgado. A gente sabe que o sistema já há muitos anos criou o filtro da repercussão geral para o recurso extraordinário, e sabemos também que tem uma PEC em tramitação querendo criar algo similar, chamando o princípio da relevância para o STJ. Isso. Então, que dica que você pode passar para os advogados que nos assistem e sofrem no dia a dia para conseguir melhores resultados nos tribunais superiores? Eu brinco e falo que se tivesse uma boa dica, eu sou o primeiro a querer ouvir também. Eu queria para mim também, porque assim, realmente concordo com você, é muito difícil ter um RESP, um RE admitidos hoje. A gente consegue, quando muito, subir via agravo delegatório. E mesmo assim a taxa, né, de êxito é bastante baixa. E eu acho que isso decorre de duas coisas. Eu acho que tem realmente uma questão da tal da jurisprudência defensiva do STJ. Eu fico muito triste. Foi atacada pelo novo código. O novo código ele fez um bom serviço para reduzir isso, mas vamos combinar, se o STJ quiser ser mais duro na forma, ele vai ser mesmo com o novo código. Então eu vou te dar um exemplo. O código diz que o recorrente tem que provar tempestividade quando houver feriado local, juntando a prova do feriado local, certo? Eu não me engano agora se é 1003 ou 1006 no novo código, tá? Mas o fato concreto é o seguinte: se alguém tem dúvida se era feriado ou não era só me pedir depois para comprovar se houve ou não feriado? Simples assim. Simples assim. Isso é evitar a jurisprudência defensiva. O que o STJ está falando? Que não. Sim. Ou faz no ato ou não faz depois. Então não adianta o código vir e falar em boa-fé, cooperação, né, primazia do julgamento de mérito, em detrimento dos formalismos, blá, 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 se no fundo eu vou continuar apegado aos mesmos racionais, às mesmas diretrizes, que é, não fez, dane-se, não conheço. Então não adianta. O código fez a parte dele, o código fez. Agora o judiciário precisa fazer a dele também. Mudar a cultura, mudar o mindset. É isso que é importante. Então, isso é uma coisa. Agora, tem outra também. E eu advogo, tenho meus advogados aqui. Fazer RESP-RE não é um trabalho para qualquer um. Não é um trabalho que pode ser feito de qualquer jeito. Entendeu? Se não estiver bem encaixadinho. Não, e as pessoas assim, vamos combinar? Poxa vida, todo mundo sabe que RESP-RE não é local para se discutir fato. A maioria dos recursos que eu vejo, o advogado está discutindo o quê? Uma apelação. É uma apelação, o cara quer apelar de novo, não pode. Então tem uma parcela de culpa do judiciário aí? Claro que tem. O judiciário faz de tudo para evitar que o recurso suba? Não parece que faz. Mas também nós, advogados, precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos entender, tem pré-questionamento? Tem. Seja claro onde ele está. Explica onde ele está. A matéria de direito deixe isso claro. Crie, o que eu tento fazer no meu dia a dia, que eu acho que você pediu uma dica, essa é a dica que eu posso dar. Antes de entrar no racional mesmo, na discussão do mérito recursal, eu abro preliminares do recurso para mostrar a presença dos requisitos, por que está pré-questionado, onde a coisa pega, vamos pensar juntos? Pré-questionamento. Então, deixa claro que está pré-questionado. Está aqui, nesse pedaço, nesse momento. 2, súmula 5, súmula 7 da STJ, já que estamos falando da STJ. Causa contratual, matéria de fato. Eu não estou discutindo o fato. Por quê? Por causa disso. Eu tenho um precedente ao meu favor, super importante. Deixa claro, mostra onde está o precedente. Outra coisa que eu fico doente, a lei fala que pela linha A é negativa de vigência, pela C é o cotejo analítico. Você tem que pegar, né? Você tem o teu acórdão, que você está recorrendo, que você não quer, e você tem um outro acórdão que você quer de outro tribunal. Os caras vão lá e pegam acordos do mesmo tribunal. Não pode. Tem que ser de tribunal diferente. Tem que fazer a lição de casa. Mas tá bom, você achou do tribunal diferente. Legal. Não basta só mostrar ementa 1 e ementa 2. Não pode, não é isso que a lei diz. Não é isso que a Constituição quer. Tem que haver o quê?
um cotejo analítico. Você tem que mostrar no que eles se aproximam, por que eles são diferentes e mais, por que o certo é aquele que você quer e não o que você ganhou. Se você não fizer essas 3 coisas, não vai subir. E acredita em mim, mesmo fazendo tudo isso que eu estou falando, vai ser difícil subir. Entendeu? É isso. Então eu acho que tem uma parcela de culpa nossa, a advocacia, e uma boa parcela de culpa do judiciário que tem tentado evitar que esses recursos subam. Ótimas dicas, professor. Maravilha. Boa sorte para cada um. Vamos precisar, todos. Professor, ainda nessa linha da jurisprudência, o novo código ele procurou enaltecer a força dos precedentes ou das decisões dos tribunais, né? E com isso, tem um instituto que se tornou muito importante para o exercício da advocacia, que é conhecido como Distinguish, né? E eu queria que o professor explicasse um pouquinho melhor a importância dele, se concorda até que é realmente importante, como é que ele funciona na prática no exercício da advocacia. Vamos lá. Como eu acabei de falar, acho que o precedente se tornou o grande, né, vamos dizer assim, a grande modificação desse novo código é a questão do precedente. Então, quem quiser estudar isso tem que dar uma olhada no 927 do novo código. Eu acho só, permita um parênteses, dura o 926, que fala que os tribunais deverão manter coesas suas decisões. Pô, não precisava o código escrever isso, mas ok, vamos dar isso de barato. O tribunal tem que fazer isso, está dado o recado, mas a partir do momento que o tribunal decide, e ele decide nos termos do 927, porque não é qualquer decisão que irá se tornar um precedente com caráter obrigatório. Né? São aquelas decisões listadas no 927. Então, por exemplo, matéria infraconstitucional julgada pelo STJ, matéria constitucional julgada pelo Supremo, súmula vinculante. O 927, no fundo, me permite o termo menos científico, mas é um catadão de coisas. Tem uma mistureba de coisas ali, que ele optou por chamá-las todas do quê? Genericamente, de precedentes. Tudo bem? Na medida que ele chamou tudo isso de precedentes, quando você tiver uma decisão naquela linha, no seu caso, um caso similar ao seu, que possa se aplicar ao seu caso, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que alegar e dizendo, olha, eu quero aquele resultado no meu processo. Por quê? Porque ele se aplica ali. Essa comparação para decidir se aquele precedente se aplica ou não no seu caso, chama-se distinguishing. Distinguir... E o contrário também, né? Então, mas é isso que eu ia falar. O distinguir não é distinguir para separar, pode ser distinguir para aproximar. Os americanos usam os termos distinguishing tanto pro ok, aplica, então, quanto pro não aplica. Não tem nada a ver. Então, por isso que as pessoas não podem confundir. Elas acham que o distinguishing é quando eu comparo e digo não aplica. Não. Fazer o distinguishing é comparar. Ponto. A conclusão que eu vou chegar depois, se aplica ou não aplica, é outro papo. Primeiro eu farei o quê? O distinguishing. Deu para entender? Eu, você, nós não fomos treinados, porque nós não somos advogados de common law, nós somos advogados de civil law. Nós fomos treinados para analisar o quê? A lei, a jurisprudência dentro de certos limites. Nós não fomos criados como um advogado americano, um advogado inglês que estuda o caso e não a lei apenas e tão somente. Então eles têm essa cultura, eles têm a cultura do precedente, eles estudam formas de analisar o precedente, entender onde está a ratio decidendi de um precedente, as razões de decidir. Porque no fundo, meu caro, o que acontece? Quando você tem o acórdão A e o acórdão B, você quer saber se esse aqui se aplica aqui, você tem que ver se a situação é similar. E depois você tem que ver quais foram as razões de decidir aqui para aplicá-las aqui também. Tudo isso faz parte desse distinguishing e permite a aplicação dos precedentes. O que me pareceu complicado no novo código foi que da noite para o dia nós viramos para todos os brasileiros falando assim, agora o precedente do Brasil tem força obrigatória e agora a gente tem que saber o que é precedente, o que é distinguishing, o que é overruling, o que é overriding, o que é ratio decidendi, o que é obter dicta, que é a parte do precedente que não é a razão de decidir e, portanto, ela não é vinculativa. Porque ouvindo o professor falar, seria uma medida até acadêmica, né? Isso tinha que mudar Claro, nas faculdades. tem que mudar desde a faculdade. Então, hoje, quando eu dou aula na graduação da GV, eu dou aula falando do quê?
falando de ratio decidendi, eu dou aula falando de obter dicta, eu dou aula explicando o que é Senão ele distinction. não vai ter essa visão. Não vai. E mesmo eu fazendo isso é muito pouco. O que a gente precisaria de verdade no Brasil era começar a ter uma escola que ensinasse as pessoas, não digo as faculdades, mas quando eu digo uma escola de pensamento, não estou dizendo escola, a faculdade, a gente tem uma escola de pensamento para ensinar as pessoas a analisar o precedente, a entender os precedentes. É muito bacana, tem aquela história de quem vê cara não vê coração, quem vê menta não vê precedente, tem até um artigo famoso sobre isso. Por quê? Porque as pessoas foram acostumadas a ler menta, cara, é isso, simples assim. Então todo mundo acha que emenda muitas vezes não bate nada com nada. Né? E aí você vai tirar ratio decidendi da leitura do acordo, e às vezes você vai suar frio para fazer isso. Porque vamos combinar, do mesmo jeito que eu e você como advogados não fomos treinados para aprender precedente, os tribunais também não foram treinados para escrever precedentes que vão, né, reverberar, para sempre. Quer dizer, é uma loucura isso. Então a gente veio, agora, tirando tudo isso, você perguntar para mim, é uma medida importante? Claro que é, porque precisa ter igualdade. Sabe que não dá para admitir mais? Brincar de loteria. Então eu entro com uma determinada demanda, você entra com a mesma demanda no teu caso. Eu ganho, você perde. E não tem nenhuma justificativa fática ou de direito. Isso é um absurdo. Você tem pessoas iguais, tratadas de forma absolutamente diferente pelo próprio judiciário. E no café depois eu vou falar que um advogado era bom, outro era ruim, né? Sempre, né? Sempre. A culpa sempre vai ser do advogado, que o meu advogado era uma besta e não conseguiu ganhar a causa. É isso. E não é isto que acontece no mundo real. Você sabe disso tanto quanto eu. Então o que acontece? Hoje você tem julgamentos que são feitos de maneira absolutamente díspar numa mesma matéria. E posso lhe dizer, isso é uma pesquisa recente junto aos magistrados. Você viu isso? Ficou chocado, eu fiquei também. A maioria esmagadora deles não aceita aplicar precedente. Porque eles entendem que isso fere. Ele julga conforme. Então, mas você é juiz. Não, se você quer julgar, fazer as coisas conforme sua convicção, vai trabalhar com outra coisa. Sabe? Eu também não posso fazer tudo conforme a minha cabeça e as minhas convicções. Porque eu advogo. Eu tenho que exercer uma técnica ao advogado. E o juiz tem que fazer a mesma coisa ao judicado. Então, não sei, eu acho que nós temos sérios problemas no front aí. Professor, então para a gente fechar, vamos falar da sua área de especialidade, que são os contratos de franquia. Em regra, quais são os pontos que mais costumam gerar contencioso nessa relação entre franqueador e franqueado? E ainda, como que o judiciário encara esse litígio? Existe um tratamento paritário ou tem aquela, ainda que não expressa, aquela... Coisa da hipossuficiência? Um cuidado maior com o franqueado, que é a parte mais fraca na relação? Boa pergunta. Vamos por partes. Eu acho assim, o contrato de franquia, não sei se as pessoas que estão nos vendo sabem disso, mas ele tem uma particularidade muito grande que a maioria dos outros contratos não tem. Para um contrato de franquia ser válido, antes dele ser celebrado, 10 dias antes, ou de qualquer assinatura, de um pré-contrato, ou de qualquer pagamento, você tem que entregar um disclosure. O que é um disclosure? É um documento também jurídico chamado circular de oferta de franquia, onde você abre uma série de informações da franqueadora. Então a lei diz, entrega a circular de oferta, deixa o cara pensar por 10 dias para ele não ser pressionado, e aí ele toma a decisão se ele quer firmar ou não o contrato de franquia. Tá? Então uma parte dos litígios está aí. A circular atende aos requisitos legais? Sim ou não? O prazo de 10 dias foi respeitado? Sim ou não? Isso é uma parte, eu diria, talvez menor dos litígios. O que se costuma alegar é que talvez a circular, apesar de ter as informações legais, ela as coloca de uma maneira em que o franqueado não consegue ter a dimensão do negócio onde ele está ingressando. Mas aí é um subjetivismo muito grande. Esse tipo de coisa não tem colado no judiciário. Tá? Ou pior, o sujeito não recebeu a circular quando deveria. Em tese, o contrato pode ser anulado. Só que aí passaram-se 4, 5, 6 anos. Aí um advogado olha aqui e fala, você não recebeu a circular, vamos anular tudo? Pô, depois de 6 anos que a franquia está operando, dando dinheiro, dando resultado. Faz algum sentido anular isso agora? Nenhum. Isso é super comum se alegar em juízo. Este é um grupo de litígios. O outro que é muito comum é dizer que a franqueadora não deu suporte ao franqueado.
Nessa experiência de mais de 20 anos de franquia, a impressão que eu tenho é que quando as pessoas precisam se informar, elas compram uma franquia achando que elas vão ter uma babá. É uma mina de ouro. Primeiro que ela vai ganhar dinheiro no matter what, sabe? Assim, chova ou faça sol, franquia dá dinheiro. Isso não é verdade. Quando você vira dono do teu próprio negócio, e eu posso dizer isso, você também, primeiro que você trabalha muito mais, e segundo que a chance das coisas darem errado, você não ganhar dinheiro, tá lá. O que a franquia faz? Ela diminui a chance que você tem de se dar mal. Por quê? Porque a marca está testada, o serviço está testado, o produto está testado, o marketing está testado. Mas pode dar errado? Pode. Lógico que pode. Lógico que pode. Então assim, as pessoas acham que é garantia de resultado. Não tem. 2, elas acham que elas vão trabalhar menos. Mentira. Dono do negócio trabalha e muito. 3, elas acham que a franqueadora vai fazer o trabalho por elas. Não vai. O contrato de franquia, a própria lei diz isso, é marcado pela autonomia e a independência de personalidades jurídicas. Então, meu caro, eu não posso, eu como franqueador, determinar que você faça isto ou faça aquilo. Eu posso determinar que você siga o padrão do sistema. Se você não seguir o padrão do sistema, eu vou te notificar e te tirar da rede. Mas não te obrigar. Eu não posso mandar você demitir seus funcionários. Isso é ingerência. Eu posso dizer, olha, este funcionário não está bem treinado. Me manda que eu treino de novo. Isso eu posso fazer. Mas te obrigar a demitir o teu funcionário, isso é ingerência. Eu estaria traindo para mim uma responsabilidade que não existe. Então isso é um outro universo. E o terceiro, que eu diria para você que é o mais comum, é o tal do fundo de propaganda. Como tem em shopping, sabe essas propagandas cooperadas? Todos os franqueados contribuem para um fundo e a franqueadora pega esse fundo e cria a arte que eles usam no ponto de venda, faz campanhas de cunho nacional, institucional, e às vezes existem alguns problemas de prestação de contas na forma de utilização desse fundo. Então eu diria assim que, muito grosseiramente, no âmbito geral, esses são os grandes litígios que a gente tem no mercado de franquia. E respondendo à segunda parte da tua pergunta, que é interessantíssima, a maior parte dos contratos de franquia que eu conheço tem cláusula arbitral. Então muitos dos litígios de franquia não vão para o judiciário, vão para a arbitragem. Salvo quando o franqueado se arrepende de ter assinado a cláusula arbitral, entra no judiciário, fala que aquilo é um contrato de adesão, tem um acordo na ministra Nancy Andrighi que eu respeito muito, mas esse acordo realmente, ele é, na minha opinião, ele está equivocado, porque ele é o único que trata o contrato de franquia como contrato de adesão. Ela pegou um caso muito específico, uma situação muito complexa e tentou expandir aquilo para o sistema. Não para de pé, porque os contratos de franquia não são de adesão, não são. Eles são pré-concebidos. Porque não tem a circular, não tem que te dar uma minuta do contrato antes de assinar o contrato, então ele é pré-fabricado, vamos dizer assim. Mas ele tem cláusulas gerais. Mas se você negociar comigo, eu vou ceder aqui e ali e nós vamos discutir esse contrato e vamos negociá-lo. Então, na minha opinião, ele não é de adesão. Mas muitos juízes tratam ele como se ele fosse. E alguns juízes tratam o franqueado como se ele fosse o quê? Um consumidor, um hipossuficiente. E nós já temos jurisprudência sólida dizendo que não se aplica o CDC e o franqueado não pode ser visto como um consumidor. Não é a mesma coisa com a defesa do consumidor. Então tem uma certa confusão. O que está acontecendo? Eu acho que isso é interessante, pessoal de contencioso estratégico. Tenham cuidado quando põe cláusulas de arbitragem nas coisas. Por quê? Para os dois lados. Porque se você tem uma franquia que dá muito dinheiro e que é muito rentável, que o investimento é vultuoso, faz sentido você ter um meio de solução de controvérsia mais caro. Você tem uma franquia pequenininha, como é que você vai levar aquilo para arbitragem? É inviável economicamente. E é inviável para os dois lados. Até a franqueadora, para brigar com o franqueado, ela vai discutir uma dívida de 10 mil reais, ela vai gastar mais na arbitragem do que ela vai receber os 10 mil reais. Você percebe que não faz sentido para ninguém. Então são essas pequenas coisinhas que a gente tem visto no dia a dia. Professor, foi ótimo, super obrigado. Imagina, eu que agradeço, a honra foi minha. Um abraço a todos. Pessoal, então é isso e até a próxima segunda.